alegria do Senhor aos nossos corações, Senhor. Deus eterno, vai de encontro às nossas necessidades nessa noite. Muitos de nós estamos aqui preocupados, muitos de nós estamos aqui, Senhor, desesperados, aflitos, feridos, machucados, oprimidos, Senhor, preocupados, alguns endividados, Deus, desempregado, precisando do seu amor, precisando da sua misericórdia, da sua compaixão. Oramos por aqueles que estão internados, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles, Senhor, que estão agora numa mesa de hospital, numa mesa de cirurgia, por aqueles que estão esperando, Senhor, para fazer uma cirurgia, por aqueles que estão em tratamento. Deus, tem misericórdia. Oro pela irmã Miriam, Deus, que está com Covid, e todos meus irmãos que estão com Covid, que testaram positivo, Senhor, tem compaixão. Deus amado, toca nessa pessoa. Pessoalmente eu não posso colocar minha mão neste momento, mas o Senhor pode tocar. Deus, o Senhor pode tocar, o Senhor pode paralisar toda a febre, o Senhor pode paralisar todo o vírus, o Senhor pode fazer o câncer desaparecer, o tumor desaparecer, o paralítico levantar, o Senhor pode fazer a coluna voltar ao lugar, meu Deus, o cego voltar a enxergar, o surdo, meu Pai, toca nessa noite, em nome de Jesus, e dentro dessa casa, aonde há contenda, aonde há brigas, meu Pai amado, em nome de Jesus, toda obra do diabo seja paralisada, toda a fúria de Satanás contra esta família seja paralisada, Senhor. Pai, nós apresentamos, ó Deus, cada um dos nossos irmãos, pessoas que estão lutando, Senhor, contra a depressão, pessoas que estão lutando contra a opressão, contra o pânico, o síndrome do pânico, pessoas que estão com medo de ficar dentro da própria casa, pessoas que não conseguem se alimentar, pessoas que não param de comer, Senhor, o tempo inteiro comendo, a depressão é profunda, Deus, é uma doença na alma, aonde a medicina não tem o que fazer, não sabe o que fazer, mas o Senhor Jesus é poderoso, nós confiamos na sua palavra. Pai, vai aonde a medicina não pode ir, toca onde a ciência não pode tocar, aonde a justiça dos homens não chega, chega nessa noite, com o teu poder, em nome de Jesus. Está escrito na sua palavra que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir todas as obras do diabo. Opressão, sai agora, em nome de Jesus. Dor de cabeça, desapareça, em nome de Jesus Cristo. Tristeza, angústia, sai. Bate em retirada, em nome do Senhor Jesus. Deus, não há lugar para o desânimo, Senhor, em nossas vidas, Pai. Nós, ó Deus, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. No final a gente ora mais um pouco, queridos, tá bom? Essa é uma oração inicial. Coloquei um versículo muito importante agora de pouco na minha página. Isaías capítulo 41, verso é o de número 10. Não temas, que eu te ajudo, eu te sustento. E escrevi embaixo, o medo não faz parte da minha vida. Gostaria que você também tomasse posse dessa palavra, né? Vai lá depois, dá uma olhadinha, pode até colar o texto se você quiser. O medo não faz parte da minha vida. Não tenha medo jamais. Quando deixamos o medo tomar conta, é o primeiro sinal de fracasso. É o primeiro sinal de derrota. O medo nos levará à destruição, à ruína. Mas se você é uma pessoa que não tem espaço para o medo, então você já está um passo na frente. Amém? Tudo vai dar certo, as coisas vão tomar o seu devido lugar, você vai vencer. Amém? Nós vamos vencer. Todos nós vamos vencer em nome de Jesus. Porque, amados irmãos, servimos um Deus que é poderoso. Deixa eu arrumar aqui. Aí, estava invertido os fones. Servimos um Deus que é poderoso, um Deus que nunca perdeu uma batalha. Não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar os problemas. Não tenha medo de enfrentar as pessoas. Sim, a sociedade, né? Pessoas maldosas, pessoas que falam de você o tempo inteiro. Vou pegar um pouquinho pesado aqui, que eu gosto também, né? Pessoas fofoqueiras, linguarudas, né? Pessoas que gostam de levantar falso testemunho, calúnia. Pessoas que gostam de cuidar da sua vida. Não dê lugar para essas coisas, não. Não tenha medo de enfrentar o diabo. Sim, ele, nesses últimos dias, está desesperado.
né, atacando as nossas vidas, atacando a nossa família, atacando o nosso ministério, tentando derrubar o máximo possível de crente. E muitos cristãos, né, não estão conseguindo permanecer, mas que Deus venha ter misericórdia de cada um de nós. Que Deus venha nos ajudar nesse processo, nessa caminhada, e que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado cada dia mais. Amém? Glória a Deus. O texto de hoje, eu quero falar de um texto que eu particularmente eu gosto muito, né? Gosto muito, muito, muito. O texto está no livro de Gênesis, capítulo 12. Primeiro livro da Bíblia. Ei, caiu a tampa da garrafa. Primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12. A partir do verso 1 está escrito assim. Os demais irmãos que eu não cumprimentei, que chegaram, a irmã Senira Moraes, Deus abençoe, todos são bem-vindos, todos, né? Se eu não falei seu nome, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Ziza Lima, Deus abençoe. Lucas Barros, Deus abençoe, missionário, grandemente a sua vida. Ora, diz o Senhor a Abraão, diz o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, que ainda não era Abraão, né? Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de teu irmão, e todos os seus bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até chegar em Siquém, até Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Glória a Deus, nossa irmã Michele, Deus abençoe, seja bem-vinda. Queridos, um dos textos mais tremendos de toda a Bíblia. A gente gosta muito desse texto, pois é aonde está localizada uma das maiores promessas, ou uma das promessas mais conhecidas, né, possamos dizer assim, das Escrituras. A promessa que Deus fez para Abraão, que ainda não era Abraão, levava o nome de Abrão, mas Abraão, queridos, ele morava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, nessa época, era o centro da idolatria. Só para vocês terem uma ideia. Era o centro da idolatria, né? Ur dos Caldeus, Abraão cresceu no meio de tudo isso, convivendo com a idolatria, vendo seus avós, né, os seus antepassados, adorando e servindo a idolatria. Mas um dia, Deus apareceu para Abraão. E Deus fez um chamado para Abraão. Eu não sei se você se lembra no dia que Deus te chamou. Gostaria que você escrevesse aí nos comentários. Você se lembra do seu chamado? Você se lembra do dia que Deus te chamou? Quantos se lembra no dia que Deus chamou? Eu não estou falando no dia da sua conversão. Até pode, se você entender, né, que no dia da sua conversão, o dia que o céu se abriu, né, você se derramou na presença do Pai. Isso é maravilhoso. Irmã Pati, seja muito bem-vinda. Então, queridos, quantos se lembram? Aqui o Luciano está falando que lembra, não sei se é o Luciano ou se é a Isabela, né? Coloca aí Isabela ou Luciano para saber, porque o Face é dos dois, né? Então estão dizendo ali que se lembra. Eu me lembro do dia que Deus me chamou. Eu me lembro. Eu fiz um acordo, vamos dizer assim, com Jeová. A Neila falou que lembra.
Glória a Deus por isso. Eu estava no batismo depois de 28 dias, que eu estava na igreja, o Lucas também, Deus abençoe, o Marcos também. Eu estava na igreja e ainda estava com o gosto da cachaça na boca, eu não era crente. Estava na igreja, fiquei 18 dias na igreja sem ser crente, e porque eu queria mudança de vida. A Ziza falou que lembra também, que bom. É os dois que estão assistindo, que bênção. Parabéns aí à família, né, Carvalho Castilho, que bênção. E eu estava no batismo do meu irmão Ezequiel, que me ganhou para Jesus, irmão, né, do Polaco, do Zaqueu e tal, muito conhecido aqui na cidade. E no meio daquele batismo, aquela glória, o louvor e aquela unção, na época a igreja tinha mais de 170 pessoas, uma igreja lotada e muita unção, presença do Espírito Santo e tal. E eu inventei de orar, né? Eu nunca tinha orado, não conhecia Jeová, não sabia quem era o Criador. Então eu resolvi orar, vi os crentes orando, falei, vou orar também. E comecei a falar umas coisas para Deus. Me lembro que me atrevi a levantar a mão para cima, e naquilo que levantei a minha mão para cima, eu falei, Deus, se o Senhor me tirar da cachaça, se o Senhor transformar a minha vida, eu vou pregar a sua palavra onde o Senhor me mandar e vou ser um pastor. Mas quando eu falei isso, a minha mão, ela congelou e esquentou ao mesmo tempo, e aquilo foi descendo pro meu corpo, não conseguia entender o que estava acontecendo, meu corpo congelava e esquentava ao mesmo tempo, e uma sensação muito assim, diferente, chorando, e quanto mais eu queria parar, mais eu continuava. A Zuleika falou que o chamado dela foi no hospital, olha só que tremendo, né? A Zuleika passou 7h30 na cirurgia. Que tremendo, viu, Zuleika? Parabéns. Então, queridos, e naquele dia Deus falou comigo. Deus falou comigo que seria um homem marcado. Eu sou um homem marcado. Eu sou um homem marcado. Marcado por Deus, não é marcado por... Ai, o pastor, não fica com dó de mim não, meu irmão. Não quero que ninguém tenha dó de mim não. Puder orar, ora. Até prefiro que fala mal de mim do que fica com dó. Não gosto que ninguém fica com dó de mim não. Ai, tô com dó. Não, tem dó de mim não. Sou mais do que vencedor. Sou mais do que vencedor. Sou um homem marcado por Deus. Eu carrego a marca de Cristo aqui, ó, nas minhas costas. No meu ombro. Né? Aqui, o peso do evangelho está no meu ombro. Eu sei que Deus me chamou naquele dia. Eu não tive dúvida que Deus estava me chamando. Só que tinha um problema. Eu era ex-alcoólatra, né, bebia pra caramba, já dei meu testemunho aqui. Eu era cheirador de cola, cheirador de tiner. E eu era analfabeto, não sabia nem escrever meu próprio nome. Não sabia nem ler nem escrever. Como que eu ia ser pastor? Né? No vício da bebida, sendo alcoólatra e sendo analfabeto. Pois bem, um dia entrei na Igreja Deus de Amor, a missionária revelou todos que estavam lá, e eu fui o único que não tinha sido revelado. Falei, meu Deus do céu, olha, mais de 30 pessoas aqui, todo mundo revelado, e só eu que não fui revelado. Ao mesmo tempo eu fiquei triste e estou indo embora. E naquilo que eu estou saindo meio por último, quando eu pisei na porta assim para sair, bem na saída mesmo, aquela missionária era uma missionária de Cerqueira César, não lembro o nome dela. Ela gritou, moço, ela estava arrumando as coisas dela para ir embora, pegando a Bíblia, as coisas. Moço, eu parei, tinha 24 anos de idade. Ela falou assim, olha, Deus mandou te dizer, se prepara, porque te levanto como pastor e você vai pregar em lugar que nunca se sonhou. Você vai em lugar que nunca se imaginou ir. Aí eu que estava triste por não ter recebido uma revelação, eu falei, pronto, ela me revelou de dó, né? Porque tinha profetizado para todo mundo, só eu que não fui revelado. Ela falou isso só para me contentar. Menos de um ano que eu estava na igreja, eu já estava trabalhando como evangelista. 1 ano e meio eu já era o vice-presidente da igreja. Eu me converti no ano de dezembro de 97. Me batizei dia 30 de dezembro de 97. Em 2001 eu fui consagrado como pastor. Então ali, eu estou só resumindo o texto, né, a história, o testemunho, perdão. Passou um filme. Então cada um de nós temos um chamado. Mas eu queria que você se lembrasse. Aonde você estava quando Deus te chamou? A Zuleika disse que foi no hospital. Abraão estava na idolatria.
Isso não significa que Abraão era idólatra, mas ele estava num contexto de idolatria. Ur dos Caldeus era o centro da idolatria. E Deus apareceu para esse homem. E Deus disse para Abraão uma chamada extraordinária, como diz o pastor Luciano, espetacular. Deus falou para ele: sai da tua terra. Sair da minha terra? Sim. Sai da sua terra. Sai da sua terra, do meio dos teus parentes, da tua parentela e da casa dos seus pais. 3 condições para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Existem muitas promessas na Bíblia. Mais de 8.000 promessas estão na Bíblia. Todas essas promessas, pelo menos somente 2 que é feito para o diabo. O resto é tudo para mim, para você, para o homem. Essas mais de 8.000 promessas, muitas delas são promessas com condição. Segundo a Crônica 7,14, por exemplo, é uma promessa com condição. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, converter os seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existem muitas promessas com condição, são promessas condicionadas. Deuteronômio capítulo 28 é uma das promessas, com condição. Se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus e cumprir o que está escrito. Então é uma condição. Qual a condição? Ouvir e obedecer. Qual é a condição? Se converter, orar, humilhar, clamar. Aqui em Gênesis capítulo 12, a primeira condição que Deus colocou para Abraão: sai da sua terra. Agora que eu passei essa provinha de fogo que eu estou passando, mas o que teve de gente que falou para mim: muda, rapaz, sai daí. Você precisa sair de Arandu, respirar. Sai daí, vai para outro lugar. Vai para Maringá, que você tem amigos. Vai para Sariguama, vai para o Paraguai, né? Recebi um convite até para ir para a Espanha. Vai para lá. Mas por que não sair? Porque estou plantado aqui. Aqui está minha família, aqui está... Né? Falei com o Josué esse dia, falei: meu Deus do céu, pai, não vou embora. Aqui está a Valmíria, está a Vojaíra, está os tios dos dois lados. Todos os tios do Josué estão aqui. Tanto do meu lado como do lado da minha ex-esposa. Então, queridos, é como se você tem uma raiz ali naquele lugar. Você está enraizado. Eu tenho alguns amigos em Maringá que moram ali mais de 40 anos em Maringá. Aqui em Arandu tem amigos que moram mais de 50. Tem alguém aí que mora mais de 50 anos ou acima de 30 anos na mesma cidade? Eu já moro há 36 aqui. 36 anos em Arandu. Aí, o camarada, porque eu tive um problema pessoal, você tem que ir embora de Arandu. É? Por que eu tenho que ir embora de Arandu? Porque estou passando problema? Eu vou fugir, deixar o problema aqui e o problema aí, como é que vai ficar? Não, meu amigo, eu tenho que resolver o problema. Eu tenho que sair o dia que Deus fazer igual a Abraão. César, acabou. Arandu não é mais o seu lugar. Aí sim. Quem vai me parar é Deus. Quem vai me mandar mudar de cidade é Deus. Mas foi isso que aconteceu com Abraão. Deus disse para ele: Abraão, sai da sua terra. Ah, meu irmão, eu fui embora de Arandu sem direção já. Fui uma vez, fiquei 4 meses, voltei com os buchinhos nas costas, sem graça para trás, com a cabecinha baixa, arrependido. Porque não era Deus. Mas é muito difícil você sair da sua terra, da sua cidade, onde você conhece todo mundo, onde você conhece as pessoas te conhecem, você tem crédito na padaria, no mercado, no posto de gasolina, né, com o dentista, com o advogado e por aí vai. Mecânico, conhece todo mundo, sai na rua, vai cumprimentando um, vai cumprimentando outro. Aqui no Arandu, se você passar e não falar opa, não falar bom dia, as pessoas falam assim: olha, o Paraguai está metido. O Paraguai agora pensa que é o tal, passou perto de mim, nem me cumprimentou. Em cidade grande isso não existe. Mas em Arandu
é uma cidade tão abençoada. É uma cidade tão abençoada que todo mundo se cumprimenta. Se você passar aqui e não falar bom dia, é porque você é metido, né? É uma cultura da cidade. Então, queridos, primeira condição, sair da sua terra. Não é fácil sair da sua terra, mas quando Deus faz o chamado, não há como resistir. Com tudo isso que te falei, se Deus falar para mim, César, eu te quero em tal lugar, amanhã eu estou fazendo a minha mala. Entende? Porque o meu maior objetivo é obedecer esse Deus, é fazer a vontade dele. Então estou pronto para ficar mais 36 anos aqui, mas estou pronto para mudar amanhã se ele me mandar. Só que eu tenho que ouvir a voz dele. Eu não posso parar porque as pessoas querem que eu pare. Eu não tenho que mudar porque as pessoas querem que eu mude. Eu não tenho que vender minha casa porque as pessoas querem que eu faça isso. Não. Quem governa minha vida é lá em cima. É o Criador, a sua vida também. E nós conhecemos a voz dele, né? Ele diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas e elas ouvem a sua voz e as conhecem. Meu amado irmão, para com esse negócio de correr atrás de profeta. Você conhece o seu Deus. Você conhece a voz dele quando fala contigo. A segunda condição. Primeira, sair da sua terra. A segunda, do meio dos parentes. Como é difícil deixar pai, mãe, tio, os parentes. Sair do meio, né, daquele ciclo de apoio, vamos dizer assim, que se torna como se fosse uma resistência. É muito difícil. A terceira condição, que é a mais importante de todas, que eu acho, a mais dura, sair da casa dos seus pais. Essa é a mais complicada. E talvez a segunda está envolvida nessa também. Seriam duas condições, né? Sair da terra, do meio dos parentes e da casa dos seus pais. A Bíblia diz, unirá o homem à sua mulher, deixará o homem o seu pai e sua mãe, unirá-se a sua mulher e tornarão ambos uma só carne. Mas antes do homem e a mulher se tornar uma só carne, vem a palavra deixar. Como que a gente tem dificuldade de deixar, meu irmão? A gente não quer deixar nada. Nós não queremos deixar. Você não quer abrir mão de nada. O ser humano não abre mão de nada, não quer deixar, tem dificuldade de deixar. Mas Deus está dizendo, deixará o homem, seu pai e a sua mãe. Peraí, a minha mãe que amo tanto, a minha mãe que deu a vida por mim, minha mãe que poderia ter abandonado 7 filhos em 86, minha mãe que tomou um tiro. Sim, Deus está dizendo, olha, deixa a sua mãe. Se você quer viver uma nova fase, porque família é o maior ministério nosso, é família. O maior ministério seu é família. Por isso, que quando acontece o que aconteceu comigo, se torna algo muito triste, doloroso, porque o maior projeto de Deus não é porque eu estou separado que eu vou ficar falando, deixar de falar da família. Não, meu irmão, vou continuar defendendo a família enquanto estiver vivo, enquanto for um pregador do evangelho. Não tenho nada com aquilo que aconteceu. Defendo a família enquanto estiver aqui, quando for um pregador. Família é o maior projeto de Deus na terra. A família, já disse aqui, é uma representação, né, do reino de Deus aqui na terra. E Deus diz que o homem tem que deixar para ele se tornar uma família, uma só carne, ele tem que deixar pai e mãe. Agora a palavra deixar é dolorido. Deixar é dolorido. Deus está cortando na carne de Abraão. Deus está dizendo para Abraão, Abraão, eu tenho uma promessa para você. Eu vou te fazer grande. Eu vou te abençoar, mas tanto, tanto, Abraão. Se alguém puder contar as estrelas do céu, contará a sua descendência.
Se alguém puder contar os caroços de areia da praia, poderá contar sua descendência. Abraão, eu vou te agradecer tanto, eu vou te abençoar tanto, mas tanto, porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Só que tem uma condição. Jeová, qual? Sai da sua terra. Isso para mim é tiro de letra, Jeová. Para mim isso é fácil. Tá bom, Abraão, mas quero também que você saia do meio dos seus parentes. Beleza, meu tio já não curto mesmo muito, meus avós e tal. Não, Abraão, você não entendeu. Eu quero que você saia da sua terra. Eu quero que você saia dessa terra que você está acostumado. Eu quero que você saia do meio desse parentesco seu e mais. Eu quero que você deixe a casa dos seus pais. Quando a gente casa, né, nos primeiros dias, porque a minha mãe fazia assim. Porque a minha mãe arrumava minha roupa assim. Quando eu casei, em 99, minha ex-esposa sofreu muito. Porque eu comparava muito o serviço dela com o serviço da minha mãe. Porque a minha mãe enrolava as meias assim. Porque a minha mãe passava todas as minhas camisetas, deixava dobrada e todas as minhas camisas de manga pendurada. Cueca numa gaveta, meia na gaveta enrolada, tudo arrumadinho. Porque a minha mãe, o tempero da minha mãe, meu amigo, se você quer comer o tempero da sua mãe, então não casa, continua na casa da sua mãe. A sua esposa não é a sua mãe. O seu marido não é o seu pai. Deixará o homem pai e mãe. E Deus está dizendo para Abraão, olha, eu vou te fazer grande. Eu vou te abençoar. Mas eu quero tratar com você. Eu quero te moldar. Eu quero que você saia da dependência paternal terrena e passe a depender somente do céu. Você veio agora a depender só de mim. Porque, querido, quando nós dependemos da nossa força, dos nossos recursos, de pessoas que nos apoiam, de pessoas que amamos, então nós não aprendemos a caminhar. Me lembro que quando fui enviado como missionário para Cerqueira César em 2002, fazia 6 meses que eu tinha sido ungido como pastor, e fomos lá começar uma igreja batista, e eu naquela euforia ministerial, muito jovem, com aquela vontade de ganhar alma, de expulsar demônio e tal, pregar o evangelho. Cheguei lá, fiquei desempregado. Não conhecia ninguém, só conhecia uma pessoa, tinha um amigo lá. E começamos a passar necessidade. A Esther era pequenininha, tinha 6 meses. De repente, teve um dia que a comida foi acabando, não tinha leite, não tinha fralda. Minha ex-esposa pegou o saco de arroz e cortou do lado, fez um buraco, enfiou a Esther dentro assim e amarrou para poder dormir. Passamos ali muita dificuldade. Ali não tinha o sogro, ali não tinha cunhado, ali não tinha minha mãe, ali não tinha ninguém que a gente pudesse. Tem como emprestar um açúcar? Tem como emprestar R$50 para comprar um leite? Não, ali não tinha ninguém. Tivemos que aprender a ser dependente de Deus. O deserto, ele amadurece. Ele amadurece. O cristão, quando passa pelo deserto, o deserto faz a gente sofrer, mas o deserto amadurece. Sim, o deserto te molda e faz você amadurecer. O deserto é necessário. Paulo passou pelo deserto, Elias passou pelo deserto, Jesus passou pelo deserto. É necessário. E ali então tivemos algumas experiências com Deus. A ser dependente somente de Deus. Às vezes, por que você não consegue ser dependente de Deus? Porque as pessoas não deixam. E tem pessoas que estão passando a prova. A gente quer tirar ela da prova. Aí ela não vai orar. Por que tem vezes que muitos crentes e pessoas não crentes também não conseguem sair da prova?
Porque ela não está entendendo o processo. Não está entendendo o processo. O processo é necessário. Sai da casa do seu pai. Deus está dizendo, olha, venha depender somente de mim. Venha depender somente de mim, Abraão. Eu quero que você saia. Eu quero que você caminhe sozinho. O que eu tenho para você, Abraão, é para você e sua família viver no sobrenatural. Esse homem sai. É linda a história de Abraão. Ele sai sem conhecer ainda esse Deus profundamente. E um dia eu preguei uma mensagem dentro da teologia da imaginação. O que é a teologia da imaginação? A teologia da imaginação é quando a gente fica imaginando, né, como seria aquela história. E fiquei imaginando Abraão chegando, né, talvez do serviço, e falando para a sua esposa, Sara, que era Sarai, olha, vamos mudar. Quando? Hoje. Para onde? Não sei. Mas como assim, homem? Como assim, Abraão? Olha, o Deus dos Hebreus apareceu para mim. Ainda não existia a nação de Israel. Estou conjecturando. O Deus do céu apareceu para mim. E ele mandou que saísse da nossa terra, do meio dos nossos parentes e da casa dos nossos pais. Não é para a gente levar ninguém. É para a gente ir sozinho. Tem que lembrar que Sarai era estéril. Não podia ter filho. E ela saiu com Abraão e ambos caminharam, levaram Ló, seu sobrinho junto, e foram. Talvez se alguém parasse Abraão no meio do deserto e dissesse para o velho Abraão, Abraão, para onde você está indo, abençoado? Para onde você está indo, Abraão? Talvez ele diria, olha, estou me mudando. Mudando? Sim, estou me mudando. Para onde? Não sei. Mas como você está indo para um lugar que você não sabe? A única coisa que sei é que estou caminhando em direção à vontade de Deus. Oh, aleluia! Se você estiver caminhando em direção à vontade de Deus, o deserto é grande, a caminhada é longa, há um calor desgramado te esperando, há lutas, há provação, mas a terra é boa. Sim. A terra é boa e mana leite e mel. A terra ela é boa. A terra ela é maravilhosa. Aqui no verso 6 diz assim: atravessou Abraão a terra até Siquém, até Carvalho de Moré. A palavra carvalho significa descanso. Moré significa ombro. Abraão chegou, andou, se desgastou, sofreu, mas chegou num lugar aonde se chamava descanso, ombro, ou seja, descansou no ombro de Deus. A sua caminhada talvez tenha sido muito pesada. Está sendo muito longa. Talvez você olha de um lado para o outro e você não consegue enxergar nada. Porque no deserto você não enxerga nada. No deserto você percebe que a maioria das vezes você está sozinho. E o encardido até coloca na nossa mente que você está sozinho. Mas vem te dizer nessa noite, a caminhada é longa, o deserto é terrível, é terrível. O deserto é lugar de provação, é lugar de teste, é lugar de aprendizado, é lugar de crescimento, é lugar de amadurecimento. O deserto é necessário. Mas assim que você for caminhando, atravessar o deserto, existe uma terra para se conquistar.
existe uma recompensa te esperando. Existe uma recompensa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu poderia falar do nascimento de Isaac, mas eu não vou falar. Quero encerrar essa palavra por aqui, porque quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Caminha. Vai caminhando. Vai caminhando. Para onde você está indo, César? Não sei. Mas o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Como que vai ser? E daí, meu irmão? A turma quer ser mãe de Ná, o pessoal quer adivinhar o futuro. Pastor, como que vai ser? O que o senhor vai fazer? Eu não sei de nada, nem sei se vou acordar amanhã, meu querido. Nem sei se vou acordar amanhã. Mas se acordar amanhã, continuarei caminhando em direção à vontade de Deus. Porque a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar mais um pouco. Pai, muito obrigado, bondoso Deus. Obrigado, Senhor, por ter me chamado. Obrigado por chamar meus irmãos, cada irmão que está aqui, crentes e não crentes, que são chamados, Senhor, chamado para uma nova vida, chamada para uma vida de obediência, chamada para uma vida de vitória. Senhor, honra cada um dos meus irmãos. Oh, bondoso Deus, tem misericórdia dos teus filhos. Ajuda aqueles que estão fracos, aqueles que estão abatidos, oprimidos, sem força, desanimado, querendo parar. Como aquele jovem, Senhor, que tentou se matar na semana passada. Quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas sofrendo, Senhor, sob o poder de medicamento, quantas pessoas no hospital, quantas pessoas desempregadas, pessoas que vão dormir essa noite sem jantar, Senhor, porque não tiveram alimento para colocar na sua mesa. Quantas pessoas, Senhor, que posaram na rua porque não tem um teto, porque não tem uma cama, porque não tem uma casa. Quantos filhos chorando porque não tem mais pai, não tem mais a mãe. Quantas famílias destruídas, quantos lares destruídos. Deus, mas a tua promessa, ela está de pé. A tua promessa, ela está de pé. Abençoa, meus irmãos. Abençoa cada querido, cada querida que está conosco, Senhor. Não despede, Senhor, ninguém de mão vazia. Se alguém está aqui com o coração apertado, endurecido, entristecido, Deus, vem com teu bálsamo. Vem com teu óleo fresco, vem com tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, toca nessa pessoa. Toca, Espírito Santo, na alma. Toca na alma. Deus, em nome de Jesus, vai tratando, Senhor. Vai tratando. Aqueles que estão com coronavírus, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia. Todo pânico, todo medo seja arrancado, toda a fúria do adversário seja paralisada nessa noite, a obra do inimigo em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, nossa casa guardada, protegida pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor. Abençoa esse irmão que está desempregado. Prepara um emprego digno. Prepara um salário digno, Senhor. Pessoas que querem melhora de salário. Pessoas que estão orando para trocar de emprego. Deus, prepara. Abre uma nova porta. Em nome de Jesus. Eu lhe peço, agradecido ao bondoso Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Oh, aleluia. Irmã Neide, irmão Zé Dito, Deus abençoe. Silvinha, Deus abençoe. Os irmãos que chegaram, Ivonete Neves, de Jales. Muito bom, querido, muito bom orar, falar com Deus. Há uma promessa de Deus te esperando, mas tem uma condição, e você sabe qual é. Continua caminhando, mas saiba de uma coisa, continua caminhando, mas tem uma direção. Sim, existe uma direção
a ser seguida. Olhando, Hebreus 12, 2. Olhando assim, ó, firme. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O nosso alvo não é César, não é Paulo, não é João, não é Batista, não é Quadrangular, não é Assembleia de Deus, não é Adventista, Presbiteriana, não. O nosso alvo é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Continue caminhando. Vai em direção certa, porque é uma terra linda, maravilhosa te esperando. Uma terra que mana leite e mel. Se sentir cansado no meio do caminho, lembre-se que existe um lugar chamado Carvalho de Moré, aonde você vai descansar nos ombros de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Não se esqueça, tudo pode ser mudado através da oração, porque a oração não tem fronteira. Até a próxima. Domingo, não se esqueça, Manhã com Deus, às 9 horas da manhã, aqui pelo Facebook. Espero você. Espalhe a notícia. Olha, tá tendo lá Manhã com Deus com o pastor César, né? Da semana passada falamos da oração modelo. Nesse domingo vamos orar para Deus dar um assunto bem interessante para nós, para estarmos estudando junto com a palavra de Deus. Um grande abraço a todos, beijo no coração, fique com Deus, até a próxima. Rose Glamour, minha irmã de número 1, Deus abençoe. Minha irmã de número 4, e a de número 1 tá aí, e a de número 3, a de número 2, né? 1 a Maria, 2 a Dulce e 4 a Zuleiga. Tchau, queridos, abraço.